Vamos orar. Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, é a única luz no meio da escuridão, Senhor Deus, do humanismo, Senhor Deus, secular, que, Senhor Deus, domina todo o ambiente à nossa volta. É triste, Senhor Pai, quando alguém tenta achar alguma luz na mente, Senhor Deus, do homem, Senhor Deus, caído, quando na verdade a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nesse mundo, Senhor Pai, não há, Senhor Deus, ninguém enxergando, Senhor Deus, um palmo à sua frente de tudo aquilo que importa realmente, de tudo aquilo que dura, Senhor Pai, de tudo aquilo, Senhor Deus, que importa hoje e importa daqui a 100 anos e importa daqui a 1000 anos. Nós não vamos ouvir nada, Senhor Pai, que importe eternamente, ó Deus, fluindo da mente, Senhor Deus, do humanismo secular. E aquilo, Senhor Pai, que não é eternamente importante, Senhor Pai, é eternamente sem importância nenhuma. Então, Senhor Pai, que nossos corações sejam capturados, Senhor Deus, por aquilo que realmente vale a pena viver e vale a pena morrer. Por aquilo que vale a pena viver hoje e por aquilo que vale a pena viver, Senhor Pai, daqui, Senhor Deus, a 100 anos. Por aquilo que vale a pena viver hoje e por aquilo, Senhor Deus, que vale a pena viver daqui a 1 milhão de anos. Que nossas mentes, corações e dias sejam dominados por coisas, Senhor Pai, que tem uma importância, Senhor Deus, que transcende, ó Deus, os anos que vamos viver neste mundo, transcende todas as coisas que neste mundo, Senhor Pai, nós deixaremos para trás, que nós possamos realmente, Senhor Pai, ser capturados, Senhor Deus, por uma mentalidade, Senhor Deus, como o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, porque vocês nasceram de novo, vocês nasceram do alto, porque a cidadania de vocês está nos céus. Que nada, Senhor Pai, que não é eterno, possa ter, Senhor Deus, um peso, Senhor Deus, de dirigir as nossas vidas no mundo. E nós sabemos que a única maneira então de sermos dirigidos assim é sermos dirigidos tão somente pela Tua palavra. Então que nossos corações e mentes sejam capturados pela beleza dela, pelo Teu Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus, amém. Nós temos meditado algumas vezes no capítulo 17 de João, e eu acho que é a 4ª vez, se eu não me engano, e eu quero continuar. Eu quero ler João 17, 1 a 5, que diz: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o Teu Filho, para que também o Teu Filho te glorifique a Ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer, e agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto a Ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, nas outras vezes que nós olhamos para esse texto, nós estivemos concentrados particularmente na grande doutrina da salvação, no plano de salvação, como é revelado e exposto de uma maneira profunda por Cristo, nesse momento que Ele ora, nesse momento que a gente disse ser o santo dos santos da Bíblia. A segunda pessoa da Santíssima Trindade está orando, não é? A primeira pessoa da Santíssima Trindade, Ele fez isso de modo audível, é a oração mais longa que Jesus faz. Ele passa a primeira parte orando por si mesmo, depois ele vai orar pelos discípulos que estão próximos ali, e depois por todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Você vê que aqui ele já menciona todos nós, e aqui até que a gente viu a glória pela salvação que é atribuída somente a Deus. Ele deu um povo a Cristo, Ele diz, e Ele dará a vida eterna a todos esses. Nós vimos então que o plano de salvação manifesta o grande caráter de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, e fizemos observações sobre cada uma dessas coisas de maneira geral, e nós queremos ver a glória de Deus de maneira ainda mais profunda à medida que nós possamos olhar para as partes, não de maneira geral, mas individualmente. Então, quase sempre, quando nós falamos sobre a glória de Deus, sobre como nossos corações são capturados por isso, guiados por isso, algumas pessoas dizem: olha, tudo isso seria excelente, pastor, se
as pessoas não tivessem tantos problemas, a pregação é centrada na glória de Deus, isso é bom, mas eu acho que a minha vida é muito difícil, eu tive muitos problemas e tenho muitos problemas, eu me sinto fortemente pressionado e todas as minhas energias são sugadas pela vida, e eu tenho problemas na minha vida pessoal. Você vê, o mundo está enfrentando um problema do coronavírus, eu tenho enfermidade na minha família, eu estou literalmente cercado de todas as espécies de dificuldades, e eu não consigo então olhar para toda isso que a glória de Deus e isso se relaciona com todas essas coisas. Então, muitas vezes, em sua ignorância e loucura, os homens assumem essa posição de que os problemas que eles têm, as dificuldades da vida, os problemas, os seus fracassos, se devem a que ele precisa de uma orientação específica para determinadas coisas, e que se o coração dele tivesse capturado pela glória de Deus, ele até gostaria disso, mas ele precisa mais de direção para essas outras coisas. Agora, eles consideram que essa doutrina centrada em Deus é algo teórico e remoto. Eles não acham que a vida deles é o que é, e os seus medos, seus fracassos, suas ansiedades, é exatamente porque eles não contemplam ou não desfrutam de contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Jesus está falando com vários homens que vão ter morte horríveis. Todos eles, com exceção de João, terão morte horríveis. E eles precisavam, para enfrentar todo tipo de problema, ter uma visão grandiosa de quem Deus é. E se eles tivessem uma visão grandiosa de quem Deus é, então eles estariam prontos para qualquer coisa. Então ele estava preparando os seus discípulos, ele iria deixá-los, ele não estaria mais com eles na carne. Então, nesta oração, ele está entregando ele ao Pai, está dizendo que vai enviar o Espírito para eles terem uma revelação mais profunda, maior, completa, a partir da habitação do Espírito, e que isso vai capacitá-los a viver todas as situações de uma maneira que Deus seja glorificado na vida deles. Então, nunca houve nada mais prático do que toda pregação, e toda pregação bíblica é assim, centrada na glória de Deus, em Cristo, no grande propósito de Deus para criar todas as coisas. E certamente eu observo nos muitos anos de ministério cristão que, falando em termos gerais, a maior parte dos problemas e dificuldades das pessoas é devido ao fato de que elas não se apegam firmemente a essa grande verdade, essa grande doutrina. Elas são muito subjetivas, elas estão sempre falando sobre seus próprios problemas pequenos, e é óbvio que ela nunca consegue olhar para aqueles problemas pequenos à luz de algo muito maior. Elas não conseguem tirar os olhos delas mesmas, e essa é a causa da miséria delas. E elas encontram racionalizações para o fato de que, porque o coração delas é capturado por elas mesmas, é que elas têm todas essas espécies de medos e inquietações, e falta de paz, e falta de alegria, e não saber lidar com todas as coisas, a vida em que nós temos que lidar com homens e mulheres, pecadores, e até o limite, como os discípulos que vão acabar sendo mortos por homens. Mas assim que o homem se vê como parte desse grande plano, a maior parte dos seus problemas já são solucionados automaticamente, não é? Assim que Paulo se viu como parte desse grande plano, que ele diz, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, ele pôde estar satisfeito em qualquer situação, lidar com todas as coisas, e é por isso que a gente vai considerar alguns dos aspectos detalhados disso. Então, tendo dito que o plano da salvação revela o caráter de Deus, esses 3 primeiros sermões, agora a gente quer apresentar que a salvação é algo que foi planejado inteiramente por Deus, e que é algo que é dado a entender aqui, logo na superfície, para nós. Jesus diz, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Não é um povo que o Pai deu a ele na eternidade, na aliança eterna.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a primeira coisa da qual temos que nos apoderar. A salvação, se podemos dizer assim, é inteiramente a ideia do Deus Pai. Flui do coração dele, ele tem sua mente e sua origem emana a eternidade. Pois bem, esse pensamento, queridos, se realmente entra em nossos corações, é um pensamento estonteante, porque quantas vezes eu e vocês sentimos que temos que aplacar Deus por causa do pecado, e o pecado em nós, e o pecado em nossa mente, toda a perspectiva e em todo o pensamento, e o pecado no mundo, e nós nos inclinamos a pensar então que Deus está sempre sentado em antagonismo a nós, e nós ficamos tentando todos os dias, achamos que a vida é viver de uma maneira que aplaque esse desacordo, esse desagrado de Deus. Em decorrência disso, estamos sempre pensando em Deus como alguém em quem temos que apaziguar, aplacar. Isso faz um coração legalista achar que porque ele fez alguma coisa durante um dia, aquele dia ele aplacou Deus, ou se ele não fez, não aplacou. E nós consideramos Deus como alguém que é avesso a ser bondoso e generoso para conosco, e avesso a nos amar. Pensamos nele como alguém que está numa imensa distância de nós. Isso causa todos os temores, medos, ansiedades, e ele está tão distante em sua glória eterna, em sua absoluta justiça, e que Deus, nós somos salvos e resgatados, mas a disposição de Deus para nós é uma disposição sempre em que nós temos que aplacá-la. Achamos que temos que pôr em ação esses grandes esforços a fim de conseguirmos que Ele nos olhe favoravelmente. E às vezes achamos que fizemos alguma coisa que pode nós pensarmos que naquele instante Deus está nos olhando favoravelmente por causa daquilo. Isso tudo é uma mentira completa. A salvação se originou na mente de Deus. A salvação é propósito pessoal do Deus Pai. Eu vou mais longe, a ponto de dizer que nem mesmo o Senhor Jesus Cristo tem que aplacar Deus. Às vezes os nossos hinos, mesmo os antigos hinos melhores do que os que são cantados na nossa geração, mas mesmo os nossos antigos hinos que eram melhores, podem ser perigosos, e há alguns deles que podem nos levar à conclusão de que o Filho de Deus tem que pleitear para que o Pai tenha misericórdia e piedade de nós. Mas isso é uma grosseira incompreensão do Evangelho, daquilo que está sendo feito. O termo advogado é uma coisa absolutamente alheia a essa concepção. Tem uma outra direção. Então, ao contrário, a Bíblia ensina que Deus, por exemplo, em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Quer dizer, quem estava reconciliando consigo o mundo era o próprio Pai. Quem estava reconciliando aqueles que Ele deu ao seu Filho. Você vê, Ele deu um povo ao seu Filho para ser redimido. Jesus vai orar, no verso 9 ele vai dizer: não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Ou seja, essa foi uma iniciativa de Deus, tudo vem de Deus. Portanto, essa ideia de que o Senhor Jesus Cristo tem que lutar para conseguir a duras penas persuadir Deus a nos perdoar, nos aceitar, e é totalmente falsa. A fonte, a origem da salvação é o grande e eterno coração de Deus. Ele nos predestinou em Cristo, Ele nos amou em Cristo, Ele planejou todas as coisas para a salvação daqueles que Ele deu o seu Filho. Ele elege, Ele predestina. No entanto, nós podemos avançar e ver que não só a ideia de Deus aqui como aquele que é o iniciador, o Deus Pai, não é? Nós não estamos tentando aplacar Deus. Ele é que tomou a iniciativa, Ele é que derrama isso. E aqui a gente vê que isso foi planejado perfeitamente desde o primeiro passo na eternidade
até o último. Então aqui a gente chega a algo que é a fonte da mais profunda segurança e consolação no coração do homem regenerado, que qualquer pessoa jamais pode conhecer nesse mundo limitado pelo tempo, pelas aflições, que caminha em direção à morte. Não há nenhuma segurança, nenhuma fonte de gozo, de paz, de alegria maior do que isso. O que poderia ser mais consolador e mais reconfortante do que o fato de que nossa salvação não é contingente, não é acidental. Nada necessita de modificação. Deus planejou do início ao fim todas as coisas. Ele planejou a cruz, ele elegeu um povo, ele deu esse povo ao seu filho, ele tem um plano perfeito. Deus planejou a salvação na eternidade, antes da fundação do mundo. A salvação está eternamente na mente de Deus. A cruz está eternamente na mente de Deus, para magnificar a glória do seu filho, através da salvação de um povo que ele deu a ele. Então não há nada que seja acidental no plano de salvação, nada contingente, não precisa ser modificado, não precisa ser mudado, não precisa ser alterado em nenhum aspecto, em nenhum momento do tempo, porque todas essas coisas foram determinadas por Deus. Então, o que flui para nós em consolação e numa compreensão profunda do coração de Deus, é o prazer que Deus tem em fazer o bem a todos aqueles que Ele deu ao seu Filho, que ganharam agora um coração para esperar nele. Sofonias 3,17 diz um texto maravilhoso assim: o Senhor seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em ti com o seu amor e renovará. Ele se regozijará em ti com cânticos de alegria. Não é incrível isso? Nós acabamos de cantar alguns hinos aqui, não é? E cantar e adorar a Deus. Nós estamos vendo nesse texto Jesus orando, ou seja, nós estamos vendo Deus orando, a segunda pessoa da Santíssima Trindade orando. Agora você pode imaginar como seria ouvir Deus cantando, não é? Como nós fizemos. Uma mera palavra da boca de Deus criou o mundo. Deus disse: haja luz, e houve luz, e trouxe o universo inteiro à existência com mera palavra. Agora, o que aconteceria se Deus levantasse sua voz e, em vez de falar, Deus cantasse? Talvez um novo céu e um novo universo surgissem. Por exemplo, em Isaías 65, 17 e 18, ele diz: eu crio Jerusalém em regozijo e seu povo uma alegria. Então, pensem, quando ele diz que Deus vai cantar, vai se regozijar em nós e cantar sobre nós com alegria, o que você imagina quando a voz que falou e criou o mundo canta? Nós podemos imaginar o máximo e o mínimo. Nós podemos imaginar o grande e o pequeno, o macro e o micro. Nós podemos imaginar as cataratas do Iguaçu, né, aquela quantidade enorme de água contínua, ou então o oceano no meio de um furacão. Nós podemos também imaginar Deus cantando como um riacho na montanha, não é? Aquelas águas, aquele som maravilhoso e suave, né? Você pode imaginar a explosão do Vesúvio, do Monte Santa Helena, não é? As grandes explosões que a gente conhece na história, no nosso planeta, de vulcões incríveis. Ou nós podemos imaginar uma supernova, a explosão de uma supernova, que é meio que inimaginável para nós, mas também podemos imaginar o riso de um bebê, ou o ronronar de um gatinho. Quando nós imaginamos Deus cantando, nós podemos imaginar essas coisas enormes e essas coisas menores, porque tudo isso reflete isso. A gente pode ver o poder do furacão e o som da chuva fina nas árvores, não é?
o rugido inimaginável, né? Mais incrível do sol, né? Nas suas explosões tão imensas, e misturado ao barulho de madeira queimando numa fogueira. Você vê aquela coisa imensa, e ao mesmo tempo aquela coisa doce. E quando a gente pensa em Deus cantando de alegria no seu plano eterno, e é sobre isso que Jesus está dizendo: chegou a hora, Pai, a hora em que lá na eternidade eu me comprometi com o seu plano eterno de entregar minha vida por eles. Então eu fico perplexo e atordoado, sem palavras, por pensar em Deus cantando por mim, por aqueles que Jesus está dizendo nesse texto: tu me deste eles, para que eu desse a vida eterna a eles. E isso é espantoso, isso captura a nossa mente, isso é isso que nós estávamos falando, esse subjetivismo da pessoa: meus problemas, eu não consigo, porque isso aconteceu na minha vida no passado, acontece agora, as lutas. Essa pessoa, ela não mergulha na imensidão do que é a salvação. Quando eu penso em Deus cantando sobre mim, alguém que o desonrou tantas vezes, de tantas maneiras, é quase bom demais ler Sofonias, ler João 17, para ser verdade. Ele se alegra com o meu bem de todo o coração, e, enfim, aplicando isso a Deus, ele com toda a sua mente, com todo o seu coração, ele se alegra. Ele praticamente começa a cantar quando encontra uma nova maneira de fazer o bem àqueles que ele deu ao seu filho. Ele explode em alegria. Não ousaria dizer isso pela minha autoridade ou pelas minhas ideias. Tampouco eu poderia dizer, se não tivesse visto outro fundamento para a alegria dele em mim, que fosse um fundamento além de mim, fora de mim. Mas nós temos autoridade bíblica, e nós temos a autoridade de Cristo para falarmos a respeito disso. Por exemplo, o profeta Jeremias diz assim, em Jeremias 32, 39 a 41, um texto maravilhoso, diz: darei a eles um coração e um caminho para que me temam para sempre. Você vê, não é algo contingente, algo que pode dar errado no meio do caminho. Não. Darei a eles um coração e um caminho para que me temam para sempre, para o bem deles e o bem dos seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna, para não deixar de lhes fazer o bem, nunca deixar de fazer o bem a eles. E porei o temor nos seus corações, para que não se desviem jamais de mim. Regozijar-me-ei em fazer o bem a eles, e os plantarei nesta terra em fidelidade, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Não é incrível isso? Outra versão diz: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é isso que eu farei. Então você não pode escapar da felicidade desse texto pensando, por exemplo, isso que ele está falando é Jeremias, está falando sobre o povo de Israel. Deus não permite que nós nos afastemos disso que ele está falando aqui. Eu farei com eles uma aliança eterna, que eu jamais deixarei de fazer o bem para eles. Eu jamais vou deixar que eles se desviem de mim. Eu darei a eles um temor que eles nunca vão querer se desviar de mim, e eu nunca vou me cansar de fazer o bem a eles. Eu vou fazer o bem a eles de todo o coração e de toda a minha alma. Isso é incrível. E você não pode fugir disso. Quando Jeremias fala no versículo 40, farei com eles uma aliança eterna, ele está falando sobre a nova aliança. Ele está falando sobre exatamente aquilo que Jesus está fazendo agora, que Jesus está orando e dizendo: chegou a hora, Pai,
glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. É sobre isso que Jeremias está dizendo. Jeremias 31 diz: farei uma nova aliança com a casa de Israel, colocarei minha lei dentro deles e eu a escreverei em seus corações, perdoarei a iniquidade deles e não lembrarei mais do pecado deles. Mas essa nova aliança é a aliança que Jesus selou com o seu sangue. Então lembre-se que na última ceia ele disse, nessa ceia, nesse momento que ele está orando, 1 Coríntios 11, 25, conforme Marcos 14, 24, Hebreus 8, 6 e 13, diz: este é o cálice do meu sangue, este é o cálice da nova aliança. Aquilo que Jeremias falou, que jamais se cansaria de fazer o bem, que faria a eles o bem para sempre, de todo o meu coração, de toda a minha alma, que daria a eles um coração para me temer. Então, este é o cálice. Assim, os benefícios dessa aliança alcançam cada um daqueles que o Pai deu a ele, para os quais ele está orando, através do seu sangue. Paulo disse que todo o seu ministério entre os judeus e gentios era o ministério da nova aliança, em 2 Coríntios 3,6. Significa que, em Efésios 3,6, ele diz: os gentios são companheiros e herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, através do Evangelho. Você vê, portanto, você não pode escapar daquilo que Jeremias está prometendo. Se alguém foi dado a Cristo, Deus está dizendo: eu farei com eles uma aliança que eu jamais deixarei de fazer o bem a eles. Eu vou me alegrar neles, eu vou me deleitar neles, eu vou de todo o coração e alma fazer o bem a eles todo o tempo. Eu vou dar um coração a eles para que eles me temam e jamais se afastem de mim. Então, pela fé em Cristo, através do sangue da aliança, aqueles que foram dados, aqueles que se tornam verdadeiros judeus e gentios que são escolhidos e colocados na igreja, como está em Romanos 12, 29. Então Gálatas 3, 29 diz: se você é de Cristo, então você é descendente de Abraão, herdeiro de acordo com a promessa. Agora pense por um momento em tudo isso, na grandiosidade. É isso que faz homens como os apóstolos que estão ali, os discípulos, poderem enfrentar qualquer coisa. São mais do que vencedores. Em vez de essas grandes doutrinas, alguém falar: poxa, mas eu tenho cheio de problemas, eu não consigo me concentrar nessas grandes coisas, porque não, a pessoa só é capturada por todas essas coisas que lhe roubam o deleite em Deus e a capacidade de glorificar a Deus em todas as coisas, porque ele é totalmente voltado para si mesmo. Ele não consegue enxergar a grandiosidade do que é o plano de Deus. Então Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, disse: não deixarei de fazer o bem a eles, me alegrarei em fazer o bem a eles com todo o meu coração e com toda a minha alma. Você vê, o Pai não é alguém que nós estamos tentando apaziguar. Dele fluiu todo esse plano que diz: eu farei o bem a eles. É assim que ele se determinou a mostrar as belezas infinitas de Cristo, que ele contemplou por toda a eternidade. Então olhe para esse texto e veja essas promessas. A primeira é: Deus não deixará de fazer o bem a você, se você está em Cristo. Se você é uma daquelas pessoas que Jesus está dizendo: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste, então Deus nunca vai deixar de fazer o bem a você. Ele não faz o bem aos seus filhos algumas vezes, e algumas vezes ele não faz o bem. Ele não faz o bem na segunda-feira e deixa de fazer o bem na terça. Ele não faz o bem num ano e deixa de fazer o bem no outro. Não. Ele continua fazendo o bem e ele diz: eu nunca deixarei de fazer o bem por eles por 10 mil eras, por 1 milhão de eras, por bilhões de eras. Quando as coisas estão indo mal, entre aspas, na nossa vida, isso não significa que Deus parou de fazer o bem a nós. Significa que Ele está mudando as coisas para melhorar as coisas, para nós termos uma percepção e um desfrute maior desse bem. Ele trabalha todas as coisas juntamente para o bem. Ele está sempre fazendo bem. Até no dia mau Ele está fazendo bem. Ele trabalha isso por todos aqueles que foram escolhidos segundo o seu propósito. O Salmo 84, 11 diz: nada de bom Ele retém daqueles que andam
na retidão. Ou Isaías 38:17, eis que foi para o meu bem-estar que eu tive em grande amargura e aflição. Você vê Isaías está dizendo o seguinte: foi para o meu bem que eu experimentei essa grande amargura e aflição. Deus nunca cessa de fazer o bem àqueles que Ele deu a Cristo. Ou o Salmo 119, 71 e 67, que diz: foi bom para mim estar aflito, para aprender a tua palavra. Foi bom, sempre é bom. Então, essa é a primeira promessa de que Ele jamais vai deixar de fazer o bem, e não importa quão escuro seja o dia, Deus está fazendo o bem para conosco. Ele se alegra em fazer o bem, o deleite do coração dele. Nós não acordamos todo dia pensando em como vamos apaziguar Deus, para Deus não ficar zangado comigo. Não, tudo que satisfaz a Ele, Ele mesmo operou. O que Jesus está orando aqui é Ele mesmo vindo, não é? Deus vindo ao mundo para cumprir todas as coisas para o bem daqueles que Ele deu ao seu Filho. Então, a primeira coisa que nós temos que essa oração ensina a nós é que Deus se alegra em fazer o bem. Tudo partiu dele, tudo começou na mente de Deus. Ele nos reconciliou com Ele mesmo, Ele nos buscou, Ele fez todas as coisas. Não é que Cristo veio aplacar o Pai, Cristo veio porque o Pai enviou o seu Filho. É óbvio que a ira de Deus precisava ser propiciada, mas você vê, mas Deus providenciou aquilo que propiciava a sua ira. E a promessa 2 aqui para nós, Deus não apenas promete que não vai deixar de fazer o bem nunca a nós. Ele diz assim em Jeremias 32:41, eu me alegrarei em fazer o bem. Uma coisa é você fazer o bem sem nunca deixar de fazer o bem, mas Deus não diz, Ele diz que vai fazer isso, que Ele nunca vai deixar de fazer o bem para nós. Mas Ele diz mais, Ele diz que Ele não faz isso porque isso é correto, porque nós não merecemos nenhum bem de Deus, só merecemos a sua justiça, a sua ira. Ele diz que vai fazer isso não só para mostrar a sua misericórdia, Ele diz algo maior. Ele diz, eu me alegrarei em fazer o bem para eles. Em Deuteronômio 39 diz, o Senhor novamente terá prazer em prosperar você. Ou seja, Deus nunca nos abençoa de má vontade. Ele nunca faz o bem. Todos os dias Ele está operando para o meu bem, mas Ele nunca faz isso de má vontade. Ele diz que se alegra, Ele tem prazer em fazer isso. Há um tipo de ansiedade sobre a beneficência de Deus. Ele não espera que a gente chegue até a Ele. Ele nos procura, porque é o prazer dele nos fazer o bem. Foi assim que Ele nos deu ao seu Filho na eternidade, não é? Então, 2 Crônicas 16:9 diz assim, os olhos do Senhor correm um lado para o outro lado, por toda a terra, para mostrar a sua força em favor daquele cujo coração é inteiro para com Ele. Você vê, os olhos dele procuram, buscam. Deus não está esperando por nós, Ele nos persegue, Ele nos alcança, Ele nos alcança quando estamos fugindo dele. Esse é o fato da tradução literal do Salmo 23, que é, certamente a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. É a bondade e a misericórdia que não é que eu corro atrás da bondade e misericórdia, elas me perseguem, elas me alcançam. Ele se alegra. Nunca quando é dominado pela grandiosidade do que Deus está fazendo, diz que os problemas da vida te afastam disso. Não, ao contrário, a visão da grandiosidade do que Deus está fazendo faz você saber lidar com todas as coisas. Então, Deus gosta de mostrar sua misericórdia. Que isso fique fixado no seu coração, que isso fique fixado manhã após manhã. Deus gosta de mostrar misericórdia, é o seu prazer. Ele não é hesitante, ele não ele não mostra misericórdia de uma maneira forçada. Ele não é indeciso ou confuso em seus desejos de fazer o bem àqueles que Ele deu ao seu Filho. Sua ira
mesmo quando nós pensamos sobre a ira de Deus sobre o mundo e o pecado, você vê que a ira de Deus é liberada por uma trava de segurança rígida, a gente podia dizer, mas sua misericórdia é um gatilho rápido, foi isso que ele quis dizer quando ele desceu ao Monte Sinai e disse a Moisés assim, em Êxodo 34:6, Senhor é o nome dele, né? Yahvé, o grande eu sou, um Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se e abundante em amor inabalável. Você vê, para irar-se, ele é lento. Deus ele não corre para irar-se, ele não corre para fazer juízo. Muitas das vezes as pessoas pensam, por que Deus demora tanto? Então, Deus, ele não corre. Você vê que mesmo quando Adão pecou no paraíso, Deus toda tarde ele vinha para aquele momento de comunhão incrível. Quando Adão pecou, ele não veio mais cedo, ele não veio correndo, ele não veio antes, ele veio na mesma hora que ele sempre vinha, né? Ele veio, ele não saiu correndo do céu como um raio na hora que Adão e Eva pecaram. O ponto é o contraste que a Bíblia sempre quer fixar em nós, como está aqui em Êxodo 34:6. O ponto é o contraste entre a lentidão, o Senhor, um Deus misericordioso, ele é lento para irar-se, mas ele é abundante e rápido em amor inabalável. Então o ponto é esse contraste entre a lentidão da sua ira e a efusividade do seu amor. Deus nunca está irritado ou nervoso. A sua ira é um estado permanente contra o mal, mas Deus nunca está cansado, ou deprimido, ou triste, ou sombrio, ou estressado. A ira de Deus nunca tem nenhuma relação com um pavio curto, como a gente costuma dizer, alguém que tem o pavio curto. Não. Nós podemos dizer que o pavio da ira de Deus é longo, não é? Deus é lento para irar-se, ou para mostrar sua ira. Ele está continuamente irado contra o mal, mas a manifestação do juízo, então, Deus é lento. Porque Deus não é irritadiço, Deus não é temperamental, não é? A oposição dele ao mal é contínua, mas ele é lento para manifestar isso. Em vez disso, ele é infinitamente enérgico, com entusiasmo e absolutamente limitado, interminável, pela satisfação de suas delícias sendo derramadas, ou seja, as suas delícias que são perfeitamente manifestas em Cristo, sendo derramadas para sempre. Isso é difícil de compreender, porque temos que dormir todos os dias apenas para lidar com a vida comum, não é? Nós subimos e descemos em nossos prazeres, há muita variação em nós, ficamos entediados, desanimados um dia e nos sentimos esperançosos e animados no outro dia. Nós às vezes parecemos geysers que explodem bem alto, mas daqui a pouco some, uma coisa meio errática. Mas Deus é como uma grande catarata que flui sem fim, em delícias, em prazeres. Nessa oração, Jesus vai dizer: aquela glória que eu tinha contigo, eu quero que eles vejam aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Você vê, essa glória está jorrando, essa alegria em seu Filho, esse deleite está jorrando desde toda a eternidade, nunca para, é uma catarata sem fim. Quando você olha assim, uma catarata assim, como as cataratas do Iguaçu, você pensa, certamente isso deve parar uma hora, essa água fluindo e fluindo, não pode continuar com essa força ano após ano. Parece que teria que descansar, parece que em algum momento secaria, mas não, sabe? Deus é essa catarata eterna de alegria, deleite em seu Filho, e numa lua de mel eterna, assim, derramando toda alegria, deleite, prazer. É assim que Deus trata de nos fazer o bem. Ele diz: esse bem que era todo derramado em meu Filho, para mostrar a beleza deles, agora por causa dele eu vou derramar sobre vocês. Eu nunca vou cansar de fazer o bem, eu vou fazer o bem a vocês de todo o coração, de toda a minha alma, com todo o meu prazer. E o Salmo 35, 27 fala a respeito disso.
sabe? É assim que Deus nos trata, de nos fazer o bem. Ele nunca se cansa disso, nunca fica chato para Deus, nunca fica chato para Ele fazer o bem e derramar mais da beleza, da glória sobre nós. Então o Salmo diz assim: que aqueles que desejam minha vindicação gritem de alegria e sejam felizes, e diga sempre: grande é o Senhor, que se deleita no bem-estar do seu servo. Ou então, em outra versão: cante de alegria e regozije todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer na alegria do seu servo. Então Deus se deleita no bem-estar do seu povo, porque isso mostra a grandeza infinita que Ele é, sabe? Grande é o Senhor que se deleita no bem-estar do seu servo. Não é maravilhoso isso? Deus superou todos os obstáculos que impediam Ele de derramar e esbanjar a sua alegria, o seu prazer e o seu deleite infinito sobre nós. Todos os impedimentos para isso só podiam ser transpostos por aquilo que Jesus está orando agora. Chegou a hora. Ela disse que tratava a oração de Jesus, não é? Cristo foi ferido para suportar a condenação que ficava como uma represa, ou um vale sem fundo entre o deserto da nossa vida e a terra das delícias de Deus. Mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como está em Romanos 1:8. Ele carregou as nossas tristezas, as nossas iniquidades, a nossa culpa, suportou nossos horrores e triunfou sobre a morte. Efésios 2:7 diz: para que nas eras vindouras Ele mostrasse as riquezas imensuráveis da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você já viu as palavras que Paulo, ele fez isso? O seu filho foi ferido, carregou os nossos horrores, as nossas iniquidades, a nossa culpa, para Deus fazer o quê? Para que nas eras vindouras, toda a eternidade à nossa frente, Ele mostrasse as riquezas sem fim da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, as comportas da bondade infinita, do deleite, da alegria de Deus fazer o bem sem fim para nós foram abertas. É isso que Jesus disse: chegou a hora, eu cumpri a minha parte, agora as comportas sem fim do amor que tu tens para comigo vai estar neles. Você vai ver que nessa oração ele vai dizer: para que o amor com que tu tens me amado esteja neles e eu neles esteja. Então Deus não é como aqueles valentões inseguros que gostam de mostrar sua força colocando a pessoa mais fraca no chão. Não é tão comum a gente ver isso. Deus gosta de mostrar a sua grandeza sendo uma fonte inesgotável de força para edificar os que nada são, aqueles que não têm nenhum recurso em si mesmo. Então sua exuberância em deleitar-se com o bem-estar daqueles que Ele deu o seu Filho é a medida da imensidão dos seus recursos. Os recursos deles nunca vão acabar. O que a Bíblia chama as riquezas da sua glória. Paulo fala as riquezas imensuráveis da sua glória. Filipenses 4,19 diz: meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Ou o Salmo 149,4 que diz: pois o Senhor tem prazer em seu povo, Ele adorna os humildes com a vitória. Outra maneira de traduzir esse salmo seria: Ele embeleza os mansos com a salvação. Eu gosto dessa versão, acho melhor. O prazer de Deus em seu Filho é o prazer que Ele tem no panorama deslumbrante agora de suas próprias perfeições refletidas de volta em Cristo. Ele contempla as belezas sem fim dele mesmo em Cristo. Cristo é a expressão exata do que Ele é. Então o prazer do Pai em seu Filho é o prazer que Ele tem num panorama deslumbrante das suas próprias perfeições refletidas. Então Deus é uma pessoa infinitamente bela, infinitamente fonte de alegria, gozo, sem fim, paz. Então se você já amou alguma beleza, você pode começar a sentir isso, porque toda a beleza do universo é um desdobramento da beleza de Deus. Por isso que C.S. Lewis diz que quando você vê a beleza de uma flor, você vai até a flor esperando que ela entregue aquilo que a sua alma
anseia ao ver a beleza numa flor, numa mulher, num homem, num cheiro. Mas o que acontece? As coisas não entregam, porque aquilo está falando sobre uma beleza que ela mesma não pode finalmente entregar. Uma das maneiras pelas quais Deus expressa seu deleite com essa beleza é entregá-la ao seu povo. Ele tem prazer neles, adornando eles e embelezando eles com sua própria beleza. Deus se deleita em nós, em nos embelezar, em dar a sua beleza para nós. É o que Paulo chama de ir de um grau de glória para outro grau de glória. Ele faz parcialmente isso agora, na maravilhosa obra da graça, chamada Fruto do Espírito. Paulo diz assim em Gálatas 5:22: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são belezas de Deus. Deus se alegra em nos embelezar, em ver nossas... Ele eternamente viu suas belezas infinitas perfeitamente em Cristo. Agora que ele deu um povo a Cristo, ele se alegra nesse povo ao embelezar esse povo, ou seja, a pegar essas belezas infinitas dele e começar a colocar. E agora, na obra da graça, chamada Fruto do Espírito, é o que ele está fazendo. E ele vai completar o processo de embelezamento na ressurreição, quando toda a criação vai levantar e celebrar aquilo que Romanos 8:21 diz: a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação vai ver a beleza de Deus da maneira máxima que ela pode ser expressa naquilo que é criado, naqueles que são feitos à imagem de Cristo. E todos os crentes, Mateus 13:43 diz: todos os verdadeiros homens em Cristo brilharão como o sol no reino do seu Pai. Isso é incrível. Nenhuma alegria, por maior que seja, que os homens e mulheres tenham conhecido em seus momentos mais felizes, pode se comparar à alegria que Deus tem em embelezar seu povo, em dar a beleza dele, que é perfeitamente manifesta em Cristo e agora começa a ser manifestada em nós. Nesse processo de embelezar o seu povo, Deus se alegra em remover toda dor, tristeza, miséria. Isaías 65:19 diz: me regozijarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, não mais se ouvirá nela o som de choro e grito e angústia. Ou seja, por uma temporada na terra foi necessário, como a Bíblia diz, por exemplo, em Atos 14:22, que por muitas tribulações nós entrássemos no reino de Deus. Havia essa necessidade, existem boas razões para isso, e são razões para o nosso bem. Mas Deus se alegrará quando as lições terminarem, quando os exames findarem, não é? E finalmente as férias começarem para sempre, né? Quando nós vamos desfrutar e expressar plenamente o que Ele é, né? Quando Ele nos vê perfeitamente inteiros e completos, sem lágrimas, sem dor, sem defeito, sem deficiência, a imagem do seu Filho, como Ele planejou e decretou na eternidade. O que a Bíblia diz? Ele começa a cantar, Deus começa a cantar. E nossa alegria na beleza da nova terra e a beleza dos nossos novos corpos e a beleza perfeita da santidade serão a plena e transbordante alegria de Deus. E então a gente tem a promessa 3, mas ainda assim você vê que a cada passo da promessa que Ele deu através do profeta vai aumentando. Primeiro, Deus promete não deixar de nos fazer o bem nunca. Em segundo lugar, como nós vimos, Ele promete que fará esse bem com alegria. Não só eu jamais me cansarei de fazer o bem, mas eu vou fazer esse bem com prazer, com alegria. Esse é o meu deleite. Mas finalmente Ele promete que essa alegria pelo bem do seu povo será não só uma alegria, mas uma alegria de todo o coração, de toda a sua alma. Diz assim em Jeremias 32:41: regozijar-me-ei em fazê-los o bem, e os plantarei nesta terra em fidelidade, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Como é que você pode descrever a alegria de fazer algo de todo o coração? Na verdade, é assim que nós devemos amar a Deus, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, de toda... E aqui está dizendo de uma maneira incrível que Deus é assim, que Ele tem prazer e alegria em fazer o bem ao seu povo. É com todo o coração, com toda a mente. E do próprio Deus, uma maneira de usar comparações que despertam em todos os tipos de emoções que isso envolve. Por exemplo, Isaías usa uma figura para nos ajudar a entender isso, como Deus faz isso de todo o coração, de toda a sua alma.
Deus quer que a gente sinta a plenitude da alegria dele. Então, por exemplo, ele usa vários profetas para nos dar esses insights. Em Isaías 62, 4 e 5, diz assim: você não será mais chamada de abandonada, e sua terra não será mais denominada desolada, mas você será chamada meu prazer está nela, e sua terra é casada, pois o Senhor se deleita em ti, como o noivo se alegra com a noiva, assim Deus se alegra contigo. Outra versão: não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra, você porém será chamada Efizibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em ti, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija contigo. Então, quando Deus faz o bem ao seu povo, não se parece muito com um juiz relutante que mostra a bondade a um criminoso desprezível. Há um sentido em que é o que nós somos, criminosos desprezíveis, e Deus um juiz que nos justifica. Mas você vê, as coisas vão muito além disso. É como um noivo demonstrando amor profundo pela sua noiva no casamento. É a lua de mel, como a lua de mel devia ser, assim, a lua de mel que nunca acaba, não é? Às vezes a gente gosta de usar essa expressão: a lua de mel acabou. Continuou as coisas, o casamento tá bom, mas a lua de mel acabou. Mas isso acontece por quê? Porque nós somos finitos, não é? Nós não podemos sustentar um nível de intensidade, de carinho e de atenção da lua de mel. Nós nos dividimos, nós começamos a viver o dia a dia do trabalho, o dia a dia da convivência. Nós não podemos prever, é óbvio, as irritações que vêm com a familiaridade de longo prazo, e não podemos ficar tão em forma e bonita como éramos quando casamos. Nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando mais frágeis, mais fracos. Nós não podemos criar coisas novas o suficiente para manter o relacionamento tão fresco. Ele fica maduro, mas ele não pode, a gente não tem criar coisas novas o suficiente para ele ficar sempre como se tivesse naqueles primeiros momentos. Mas Deus diz que sua alegria por seu povo é como um noivo por uma noiva. Sabe, quando casam, ele está falando sobre a intensidade da lua de mel, os prazeres da lua de mel, a energia da lua de mel, a excitação, o entusiasmo, o prazer, a empolgação. E ele está tentando fazer com essa figura a gente entender que em nossos corações, quando ele se alegra em nós, é assim, que a alegria dele em nós agora é assim, e é assim para sempre. Acrescente a isso que para Deus essa lua de mel nunca termina. Por quê? Porque ele é infinito em poder. Ele não tem que se dividir, ele não há o dia a dia que faz ele ter que se dividir em muitas coisas. Ele é infinito em poder, ele é infinito em sabedoria, ele é infinito em criatividade, ele é infinito em amor. Portanto, ele não tem problemas para sustentar um nível de intensidade da lua de mel sem fim. Ele pode prever todas as peculiaridades futuras da nossa personalidade. É óbvio que nenhum outro ser humano pode prever todas as peculiaridades da personalidade do outro. Isso ele vai ter que ir descobrindo com o tempo e se ajeitando. E Deus decidiu que manterá o que é bom para nós e mudará em nós o que não é bom. Ou seja, ele vai manter o seu coração sempre alegre em fazer o bem para nós, e tudo que não é bom em nós ele vai mudar. Você vê, por isso que ele pode manter isso sem fim, essa lua de mel sem fim. Ele sempre será tão bonito como ele sempre foi. Nunca chegará um momento em que Deus estará um pouco diferente, um pouco mais cansado, um pouco desgastado pelo tempo, um pouco desgastado pela vida, um pouco desgastado como acontece. E ele é infinitamente criativo ao pensar em coisas novas para fazer em conjunto, junto conosco. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, as suas riquezas inimagináveis. Então, para que nunca haja tédio nos próximos trilhões de anos, trilhões de séculos, de milênios,
Então Jesus, por exemplo, usa uma comparação para nos ajudar. Isaías falou a respeito disso, é como o noivo e a noiva na lua de mel. Mas Jesus usa outra imagem para nos dar uma figura disso em Lucas 15. Ele fala sobre a força que significa ter o Pai se alegrando sobre nós com todo o seu coração e alma. Em Lucas 15, ele diz duas vezes, assim, no versículo 7 e no versículo 10: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Depois ele ilustra isso, o que acontece no céu, contando uma história sobre um pai que teve um filho rebelde, que saiu de casa e desperdiçou toda a sua herança, e em algum momento esse filho então é levado a recuperar os sentidos, enquanto ele alimenta os porcos. E ele está em um país distante e ele decide voltar para a casa do pai para buscar a sua misericórdia. E ele volta, e enquanto ele está voltando, ele está preparando um discurso. O que eu vou falar? Depois de ter estragado tudo, ter feito tudo errado, desonrado meu pai de todas as formas, o que eu vou dizer? Ele foi no caminho, como é comum, pensando quais seriam os argumentos. E ele ficou pensando: eu vou dizer para ele, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, então talvez você me deixe morar nos aposentos dos empregados, e trabalhar e comer com os empregados e ser um dos seus empregados. Então, enquanto Jesus conta essa história, você pode sentir a energia do amor crescendo. Jesus estava contando essa história só para mostrar a alegria do Pai quando cada um daqueles que Ele deu a Ele na eternidade finalmente é chamado eficazmente da sua vida de pecado, de morte, com os porcos, não é? E Jesus quer passar a mesma ideia de Isaías com uma outra figura. Isaías usou a lua de mel, aqui está usando essa figura de como Deus se alegra em fazer isso. Deus começou a salvação, Deus vai terminá-la, e Ele é impulsionado, Ele nunca vai deixar de fazer o bem para nós. Em segundo lugar, Ele se alegra em fazer esse bem. E aqui, finalmente, o profeta diz que Ele não só se alegra em fazer o bem para nós, mas como esse bem é de todo o coração e de toda a alma. Então Isaías fala sobre a lua de mel, e Jesus usa essa outra figura. Então, enquanto o menino ainda está longe, você vê de casa o pai, você vê o coração do pai como se aquece, né, de compaixão. Ele não se detém para ver o garoto chegando na história. Ele explode pela porta da frente, corre pela estrada. E agora não perca a força da cena que Jesus constrói para mostrar a alegria de Deus quando cada um daqueles que Jesus está orando ali em João 17: tu me deste poder para dar a vida eterna a todos aqueles que tu me deste. Ou eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste, e tu deseja que eu dê a eles a vida eterna, e eu não vou perder nenhum deles. Então Jesus está mostrando isso. O pai corre. Agora pense agora, você pode ver o pai correndo, não é? Talvez o garoto ficasse atordoado, não é? Ele vinha pensando nas desculpas que ele contaria para tentar pelo menos ser um dos empregados do pai. Ele ainda estava talvez com o cheiro dos porcos, e Jesus diz que o pai o abraça e o beija com cheiro de porco e tudo. E você pode ver esse abraço sem sentir emoção. Deus está falando sobre nós. Deus está falando sobre todos aqueles que tu me deste na eternidade. Você vê, Deus nunca vai deixar de fazer o bem. Ele sempre fará esse bem com alegria, não é com relutância, e de todo o coração, em toda a alma. É isso que Isaías quer mostrar agora, o que Jeremias tinha dito e o que Jesus está mostrando. Então eu sinto esse abraço forte, e acho que cada um daqueles que tem um coração desperto, por isso que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, não é? Porque nele nós temos o Pai. Você vê que na oração ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti somente como Deus. É isso que está na oração. Então é uma emoção
tremenda. Às vezes, quando eu ia passar férias escolar na casa de um tio, tal, na hora de eu ir embora eu dava um abraço no meu pai, não é? Porque eu ia passar um mês fora e tinha aquela emoção naquele abraço, e a emoção da volta quando chegava. Então pense isso aumentado sem fim. E o pai não esperou, o pai que correu e me abraça e me beija, isso não é ficção, não é? Jesus só está nos mostrando uma imagem de como Deus recebe cada um daqueles que Ele deu ao seu Filho na eternidade, que Jesus está te dizendo ali, chegou a hora, e como Ele recebe eles quando cada um deles é chamado eficazmente pelo Espírito. Ele está feliz de todo o coração por eu fazer parte da família, não é? Por cada um que chega. Aqueles outros já chegaram antes, agora esse chegou, e essa mesma alegria. E é por isso que eu não consigo ver esse abraço sem parar, para deixar, quando eu estava pensando ontem a respeito disso tudo, sem chorar, sem a garganta ficar com um nó, não é? E é por isso que, queridos, quando nós realmente, você vê, essas grandes verdades, elas te deixam prontos para ter paz em todo momento. A gente viu no início do culto que o Espírito Santo dá vida e paz. Ele dá paz assim, nos leva a uma visão grandiosa de Deus na face de Cristo. Então, a paz que excede todo entendimento guarda nossos corações, mesmo no momento de que o mundo inteiro está com medo do coronavírus, ou da morte, ou de todas as coisas, porque você vê a grandiosidade da verdade do Evangelho extrapola todas as coisas. Quando a pessoa diz, olha, como é que eu posso pensar na glória de Deus se eu estou com esse problema com aquele? Essa pessoa não entende nada sobre a glória de Deus, não está vendo nada, não é? Então Jesus ainda não terminou a história, ainda não sentimos tudo que se entende pelas palavras. Eu nunca cansarei de fazer o bem a vocês com alegria e de todo o coração e de toda a minha alma. O pai interrompe o discurso do garoto antes que ele possa começar aquele papo, né, de ser servo e não ser filho. Em vez disso, o pai ordena trazer a melhor túnica para substituir os trapos. Ele pede e traz um lindo anel de família, e ele coloca sapatos ou sandálias novas, mesmo que as sandálias velhas foi aquela que o filho usou para fugir do pai, para ir embora. E ainda por cima o pai faz um banquete com a melhor comida, um bando de menestréis para encher com música, e segundo Sofonias, Deus mesmo começa a cantar. É isso, essa é a mensagem de Jesus. Tem para quem ele está orando naquela noite, porque tu me deste poder para dar a vida eterna a todos aqueles que tu me deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti somente como Deus. Minha alegria esteja neles, para que eles vejam a glória que tu tinhas comigo antes da fundação do mundo. Você vê, a mensagem não é nova, é tão antiga quanto os profetas. Um deles coloca a mensagem na forma de uma promessa magnífica e quase inacreditável de Deus cantando sobre nós, como nós vimos no início. Sofonias 3,17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, um guerreiro que te dá a vitória. Ele se alegrará sobre você com júbilo, ele se deleitará em seu amor, ele exaltará sobre você com canto alto, com um forte canto de alegria. Eu digo que isso é quase bom demais para ser verdade, não é? Que quando o pai chama os menestréis para começar a festa no banquete, ele mesmo quem lhe der o canto, ele mesmo começa a cantar. De fato é bom demais para algumas pessoas acreditarem, e tragicamente quem não é chamado eficazmente pelo Espírito Santo nunca poderá acreditar e se deleitar nisso. Sofonias, porém, trabalha sobre a maravilha e inspiração para não deixar ninguém com desculpa, aqueles que dizem que creram nisso, porque muitas pessoas têm muitas desculpas, e a pessoa diz, suponha que pastor, o problema é que minha alma é muito fraca e danificada, então eu não posso me deleitar nisso. Então Sofonias não deixa essas desculpas.
Ele diz, olha, a pessoa diz assim, não posso porque eu sou muito culpado, eu sou muito indigno, meu pecado é grande demais, e os julgamentos contra mim são demais, Deus nunca poderia se alegrar em mim assim, e eu teria esse gozo, essa alegria. Mas Sofonias 3,15 diz assim: o Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos, o Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, nunca mais temerá perigo algum. Você vê, você não pode sentir a maravilha do que o Senhor exulta sobre você hoje, e você diz, por causa da minha culpa, Deus diz, eu anulei a culpa de todos aqueles que eu dei a meu filho, por causa do sangue. Você não pode sentir que a condenação foi levantada porque ele feriu o seu próprio filho. Em seu lugar, alguém pode dizer, não, você diz, olha, eu não posso porque eu estou cercado de inimigos, pastor, eu tenho muitos problemas na família, problemas no trabalho, problemas em todos os lugares, obstáculos me pressionam, é por isso que a ansiedade é que vence, as pessoas que nunca me deixam acreditar nisso, as pessoas no trabalho que tornam minha vida miserável, e enfim, e a opressão seria demais para suportar. Mas eu diria, considere, por exemplo, Sofonias 3,17, o Senhor é um guerreiro que te dá a vitória. Ele não disse nada sobre nós conquistarmos a vitória. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Como Paulo começa Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não fala nada sobre nós, sobre nossas capacidades, é Deus fazendo. Deus diz no versículo 19 aqui, eis que naquele momento tratarei com os teus opressores. Ou no versículo 15, ele expulsou os teus inimigos. Você pode sentir a maravilha do que Deus está falando. A oração de Jesus está mostrando isso. Pai, chegou a hora para que tu possas condenar, colocar toda a iniquidade deles em mim, para abrir a porta para esse mar de delícias sem fim. Então você pode ver que os inimigos, os opressores não são muito fortes para Deus. Sabe, quando cada pessoa começa a argumentar, pastor, você não entende, o que essa pessoa não entende é que Deus é todo poderoso, é que o Evangelho é o Evangelho do Deus todo poderoso. Nós não estamos falando sobre os homens. Nada pode deter Deus quando Ele exulta sobre você com um canto alto. Nada pode deter. Jesus está orando e dizendo, a tua vontade é que eu dê a vida eterna a todos que tu me deste. Ele não está falando sobre nós conquistarmos a vida eterna. Ele diz, o Senhor Deus está no meio de ti, Ele é poderoso para salvar, Ele é um guerreiro. Você pode sentir as maravilhas disso agora. Você foi levado a acreditar que Ele se alegra em ti assim agora. Alguém pode dizer, não, mas eu não posso porque Deus é muito grande, santo, e eu sinto que Ele está longe de mim, eu sou muito pequeno e insignificante, e eu vou ter que concordar com você, você é pequeno e insignificante mesmo, mas você pode dizer, o mundo é um lugar enorme, há problemas enormes, há coisas enormes, existem grandes movimentos, instituições, eu sou muito pequeno, Deus é como, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente do Brasil, tem muitas responsabilidades sobre eles não vão se preocupar com uma pessoa tão pequena quanto eu. E é verdade, mas considere Sofonias 3,15, o Rei de Israel, o Senhor teu Deus, está no meio de ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele não está longe. O texto está dizendo, sim, eu admito que isso é demais para a nossa imaginação, mas diga a si mesmo, repetidamente, Ele é Deus, e você não é nada mesmo, mas se Ele quer estar contigo, e Ele é Deus, então quem vai poder impedir? Você diz, Ele é imenso, eu não sou nada, então eu não vou poder ficar com Ele, não, mas exatamente por Ele ser imenso, e Ele decidiu, eu estarei no meio de ti, então quem vai poder impedir? Não é? A própria grandeza que você diz, Ele é tão grande, eu tão pequeno, que parece ser um impedimento, não é impedimento se esse Deus que é imenso, Ele decidiu estar. A própria grandeza que o faz parecer longe demais, é a grandeza que lhe permite fazer o bem, sem cessar, com alegria, e com todo o coração e com toda a sua alma. Se Ele quer fazer isso, quem vai poder impedir? Não é? É por isso que Ele diz assim em Isaías 57,15, eu moro em lugar alto e santo. Realmente Ele é infinito,
e nós não somos nada. Mas então ele diz assim: e também habito com aquele que tem um espírito contrito e abatido. Você vê? Porque ele quer. Porque ele quer. Diz assim Isaías 57:15: pois assim diz o Senhor, o alto, o sublime, o que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito, ao coração que ele mesmo quebrantou. Você não pode então sentir a maravilha que Deus se alegra contigo, mesmo com o canto alto, quando você vem a ele, porque ele te deu a Cristo na eternidade. Ele deu aqueles que ele salva a Cristo da eternidade. É por isso que ele vem, é por isso que ele está no nosso meio, é por isso que ele se alegra nisso. É isso que Jesus está dizendo na sua oração aqui em João 17, 2 e 3: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas você ainda pode levantar mais umas coisas. As pessoas gostam de levantar empecilhos. Você pode dizer: pastor, o senhor não entende, eu sou escravo da vergonha, eu passei tantos problemas, a minha criação foi difícil, eu fui muito menosprezado. Mas Sofonias também responde a isso. No Sofonias 2:10 ele diz: ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. No 10 diz assim: é isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos exércitos. Dentro desse casulo de vergonha, o canto de Deus não encontra nenhuma dificuldade de entrar e explodir tudo. E é como se minha vergonha tivesse me deixado surdo para a felicidade de alguém comigo, ainda mais, principalmente Deus. Mas talvez você não possa sentir todas as dores, aflições e vergonhas que eu experimentei, eu não a sua. Você pode não ser criado onde eu fui criado, eu não fui criado onde você foi criado, mas esse que está orando aqui por aqueles que o Pai deu a ele conhece. Ele experimentou uma vergonha que ninguém experimentou e foi humilhado como ninguém foi humilhado. Então Hebreus 12:12 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então ele experimentou calúnia terrível, menosprezo repetido, mesmo da sua família, dos seus irmãos, dos habitantes da sua cidade, como está em Mateus 13, 58, 55, 58. Portanto, ele experimentou a vergonha, ele que é digno de toda a glória, o desprezo como ninguém. De tal maneira que Hebreus 4 diz assim, 15: não temos um sumo sacerdote incapaz de se simpatizar com nossas fraquezas. Ou seja, não há nada que você experimentou que você possa contar a Jesus que ele diz: isso aí eu não sei como é. É óbvio que ele, como Deus sabe, mas aqui ele está dizendo que sabe como sumo sacerdote. Ele experimentou a dor, a vergonha, a ira infinita de Deus. Não há nada que você tenha experimentado que se pareça. E ele é capaz de lidar com tudo isso. Então eu posso nunca ter andado nos seus sapatos e você nunca ter andado nos meus, mas Jesus sabe, ele sabe lidar. E melhor que tudo isso, seu Pai diz bem aqui em Sofonias 3,19: eu salvarei os coxos e ajuntarei os proscritos e transformarei a vergonha deles em louvor e fama em toda a terra. Você vê a vergonha, o desprezo, tudo aquilo que destruiria, que causaria dano, eu vou transformar isso em gozo, em alegria. Ele é capaz, não é? Ele toma os aleijados, os vergonhados, aqueles assim, e ele muda tudo. Então você não pode sentir o calor do coração dele enquanto ele faz provisão para todas as perguntas. Você vê como Sofonias já tem a resposta para todas as desculpas que as pessoas inventam para justificar. Se você está em Cristo, todas essas coisas vão inundar você. Esse é o poder do Evangelho. E você diz que Deus e você fica levantando esses obstáculos sem fim, e você pode dizer: mas Deus disse que Deus a Bíblia diz, o pastor já pregou tantas vezes que Deus ama a sua glória acima de tudo.
Como é que Deus pode ter prazer em sua própria glória e honra do seu nome? Isso eu não consigo entender como pode ser consistente com me amar, porque eu não honrei a glória do seu nome como deveria. De fato, eu desonrei o nome de Deus e a glória de Deus na minha vida inteira, e às vezes apenas esquecendo Ele, às vezes com indiferença para com a sua presença, às vezes desconfiando das suas promessas, às vezes zangado com a maneira com que Ele dirige a história e o mundo. Eu não vejo como Ele poderia continuar tendo prazer infinito em sua própria glória e um prazer em mim, que desonrei assim a sua glória. E eu digo, se esse é o último obstáculo que alguém levanta, então se prepare, porque se nós somos chamados por Deus, nenhuma dessas coisas é um obstáculo para Ele. Ele vai cantar sobre nós com alegria, se nós somos parte dessa oração de Cristo. Essa oração, tu me deste o poder de dar a vida eterna a todos aqueles que tu me deu na eternidade. Sofonias 3:12 diz: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Você está certo que Deus se deleita na glória dele e no nome dele acima de tudo. Esse é o objetivo da Bíblia, esse é o objetivo da salvação, esse é o objetivo de cada sermão pregado aqui, é mostrar a você que Deus se gloria e faz tudo para a glória do seu nome, e que Deus se deleita na sua glória e no seu nome e em seu Filho, e essa é a razão pelo qual Ele faz todas as coisas. Esse é o objetivo da Bíblia, da salvação e de cada sermão. Tampouco nós queremos que Deus seja um idólatra e encontre sua alegria em uma beleza inferior e menor, não é, do que Ele mesmo. E nós não gostaríamos de um Deus injusto que valorizasse algo além daquilo que é mais valioso, porque ser justo é dar o valor certo às coisas, e Ele seria injusto se Ele valorizasse algo mais do que Ele mesmo. E que Deus tentasse dizer que a prata vale mais do que o ouro, só para, sabe, ser agradável. Sim, você está certo, e Deus é infinitamente santo, e Ele é esmagadoramente feliz em seu valor imensurável, em sua glória infinita, manifestada perfeitamente em seu Filho, que é o Filho do seu amor. É verdade. Mas agora, faça a si mesmo uma pergunta: se você quisesse ser envolvido na própria alegria de Deus, a alegria que Deus tem em seu nome, aquilo que mais honrasse o seu nome, o que você poderia fazer? Não é? Onde você procuraria refúgio para o fato de que você desonrou o nome de Deus de todas as formas, e a coisa que Ele mais honra é o nome dele, a alegria infinita dele, o prazer dele é o seu próprio nome, a sua própria glória. Sofonias 3:12 dá a resposta. O Senhor diz: deixarei no meio de vós um povo pobre e humilde, procurarão refúgio no nome do Senhor. Você vê, aqui está a conexão entre o deleite de Deus em seu nome e o deleite de Deus em nós, naqueles que Ele deu ao seu Filho. Quando você se refugia no nome dEle, Ele exulta sobre você, e quando Ele exulta sobre você, Ele está exultando sobre o seu nome, porque Ele se exulta naqueles que se refugiaram em seu nome. Procurar refúgio no nome de Deus e honrar a Deus é quando Deus é honrado perfeitamente, Ele se alegra. Então, hoje, desse lado do Novo Testamento, nós sabemos que se refugiar no nome de Deus significa se refugiar em Jesus. Ele diz: eu vou me alegrar naqueles que se refugiam no meu nome. Ele veio em nome do Pai, como está em João 5:43, diz: eu não vim no meu nome. Não é? Ele morreu para glorificar e reivindicar o nome do Pai, como está em João 12:28. Ele diz para o Pai: glorifica o teu nome, quando Ele está indo para a cruz. Glorifica-se, o único jeito do seu nome ser glorificado é eu ir para a cruz, então eu vou beber o cálice, glorifica o seu nome. Ele manifestou o nome do Pai aos seus discípulos, e Ele manteve o nome do Pai assim. Aqui nessa oração Ele diz em João 17:6 e 12: eu revelei teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Eles eram teus, porque Deus escolheu eles na eternidade, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. No 12 ele diz: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição,
para que se cumprisse a Escritura. Então agora o próprio Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, como está em Filipenses 2:9. Então Deus o Pai quer que seu nome hoje seja glorificado pelo nome do Filho, como está em João 14:14. O Pai agora não tem nenhuma, no plano eterno do Pai, o nome dele não recebe nenhuma glória a parte do nome do seu Filho. Então Atos 4:12 diz: não há outro nome no céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E todo mundo que confessa que Jesus é o Senhor traz glória para quem? A Bíblia diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então Cristo acolhe pecadores desesperados por essa glória. Romanos 15:7 diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então o Pai feriu o seu Filho para que os pecadores pudessem se refugiar em seu nome espantoso, e que as nações, como Romanos 15:9 diz, as nações glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Então, se você pelo Espírito Santo for levado soberanamente a Cristo, ou seja, se você está entre esses que o Pai deu ao Filho na eternidade, que Ele está chamando, então se esconder no nome do Senhor, como o Sofonias diz, o nome do Senhor aqui, você pode soletrar Jesus, Ele é o nome, não é? E quando você se esconde em Jesus, você se escondeu no nome de Deus. Então o seu Pai Celestial, que ama o seu nome acima de tudo, derrama esse amor infinito sobre você que está sob o seu nome. Você vê, há uma conexão entre ele amar e fazer tudo para a glória do seu nome, em ele nos se alegrar assim naqueles que ele deu a Cristo. Jesus foi ferido para reparar os danos que você fez à glória de Deus, ao nome de Deus. Só que Jesus, ele vai tão além de, se você tivesse vivido uma vida sem nunca ter pecado, nunca pecado, você não teria glorificado o nome de Deus como Jesus o fez, vivendo no mundo e morrendo. Ou seja, se eu tivesse nascido em Adão e Adão nunca tivesse pecado, e eu tivesse vivido sem nunca ter pecado, ainda assim eu não teria glorificado o nome de Deus como o nome de Deus foi glorificado em seu Filho. E agora essa glorificação perfeita, tanto na vida quanto na morte do seu Filho, é colocada em mim, não é? Significa que quando nos refugiamos nele e a salvação nos alcança assim, não com base em nosso histórico, que é totalmente aquém, nós estamos destituídos da glória de Deus, nosso histórico nos deixou aquém da glória de Deus, é óbvio, mas com base na reivindicação de Jesus, a glória do Pai. A vida de Jesus glorificou tanto o Pai, a morte de Jesus glorificou tanto o Pai, e agora é esse o meu histórico. Então ele me ama assim, porque agora é como se eu tivesse glorificado de uma maneira que nada mais poderia glorificá-lo, em seu Filho, pois estamos escondidos naquele que viveu e morreu e ressuscitou para glorificar, mostrar o valor infinito do Pai, a glória do nome do Pai, contra quem cada pecado foi cometido e roubou declarativamente essa glória. Então agora Deus, como 1 João 9 diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O nome dele foi tão glorificado, tão perfeitamente glorificado, tão mais glorificado de qualquer outra forma seria pelo nosso substituto, que agora ele não nos perdoa por misericórdia, ele é justo. Ele seria injusto com Cristo se ele não derramasse sua alegria, seu amor e o poder do Espírito que nos transforma, nos embelezando, não é? Até ficarmos expressarmos perfeitamente, na medida da criatura, essa beleza, se ele não nos perdoasse. Você vê que agora o perdão para aqueles que ele deu ao seu Filho não é só uma questão de misericórdia, é uma questão de justiça. O nome dele jamais poderia ter sido mais glorificado do que foi pelo seu Filho. E a resposta é que Jesus derramou o seu sangue para fazer uma justa recompensa por todas as ofensas que os meus pecados fizeram a Deus, mas a justiça de Cristo é infinitamente maior do que as minhas ofensas, não é? Glorificou o nome de Deus infinitamente mais do que se eu mesmo fosse punido. É por isso que a punição é eterna, ela nunca acaba, porque nunca o nome de Deus é realmente vindicado naqueles que recebem a punição por
desonrarem, não viverem para a sua glória, mas em Cristo ele esgotou. Então assim, Deus seria injusto em não perdoá-los, não porque eles honraram a Deus, eles só o desonraram, mas porque eles se refugiaram no nome de Jesus, aqueles que tu me deste. A morte de Jesus honrou tanto o Pai e justificou tanto a glória do Pai, que tinha sido roubada pelos nossos pecados, que agora é um ato de justiça ele perdoar esses pecados e ele se alegrar com essa alegria infinita, derramando essa graça que ele mesmo proveu lá na eternidade. Tudo partiu dele. Então 1 João 2,12 diz: seus pecados são perdoados por causa do nome dele. Você vê, Deus, quando nos perdoa agora, e nunca cessa de nos fazer o bem, e se alegra em nos fazer o bem, e faz o bem com todo o coração e alma, é só pela glória do nome dele. Essas coisas não são incompatíveis, porque ele se alegra naqueles que refugiam em seu nome, naqueles que estão em seu Filho, que glorificou o seu nome perfeitamente. Então o nome de Cristo, portanto, o nome de Deus e a honra de Deus em Cristo estão em jogo sempre que nós vamos a Cristo. Por quê? Porque essa é a aliança eterna, e é por isso que não há contradição em dizer que Deus ama o seu nome acima de tudo, a sua glória, e faz tudo pela sua glória e para a sua glória, por amor infinito ao seu Filho, que é a exata expressão do que ele é, e no entanto ele está comprometido de todo o coração e toda a alma em fazer o bem para o seu povo que está sob o nome de Cristo. Ele não deixará de fazer o bem a eles, ele se alegra em fazer isso por eles e para todos aqueles que podem e que são levados a realmente estar sob o nome de Cristo. Todas as desculpas são derrubadas. Esse momento, essa oração nos leva realmente, ela não só é o santo dos santos, ela nos leva até lá, não é? E nós vamos continuar olhando para ela outro dia. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Obrigado, Deus, por esta noite.